Clã Zenin. Neste vídeo eu vou te mostrar todos os membros do Clã Zenin, um dos clãs mais fortes de Jujutsu Kaisen. Mai Zenin. A Mai possui uma técnica chamada construção. Com essa técnica, ela tem a capacidade de criar objetos físicos utilizando a sua energia amaldiçoada. Porém, essa habilidade possui consequências terríveis, já que ela consome uma enorme quantidade de energia amaldiçoada da Mai. Comparando com as inúmeras técnicas que existem em Jujutsu Kaisen, essa técnica é bem fraquinha, sem contar que por causa dessa habilidade, a Mai também possui algumas limitações. Ela não pode criar nada complexo e nem muito grande, assim como foi mostrado no mangá quando ela acabou criando uma espada para Maki, e isso acabou custando a vida dela, já que ela acabou criando uma arma tão grande mesmo estando toda machucada. Nobuaki Zenin. Nobuaki é um espadachim com várias artes e é o líder do Esquadrão Kokuro, um esquadrão de lutadores bem treinados que abriga todos os xamãs sem técnicas inatas. Shojuro Zenin. Esse é um dos membros mais velhos do clã. As suas habilidades consistem em manipular a terra, tocando a palma da sua mão no solo e transformando aquele solo em duas mãos gigantes na qual ele pode controlar livremente, assim como ele utilizou para tentar esmagar a Maki. Essa foi a única forma que a gente viu ele a utilizar a sua técnica inata, mas aparentemente ele poderia utilizar essa habilidade de outras formas. É um desperdício ele utilizar apenas para fazer mãos gigantes, mas mesmo assim, aquelas mãos são bem poderosas. Hanta Zenin. Hanta possui uma técnica restritiva na qual ele usa a visão para paralisar o seu oponente. Ele foi capaz de usar essa técnica por um curto período de tempo na sua batalha contra Maki. A técnica aparece como um par de olhos gigantes próximos ao alvo do Hanta, restringindo os seus movimentos. Essa técnica está conectada aos olhos verdadeiros de Hanta, e quanto mais poderoso o seu oponente for, menos tempo o Hanta poderá segurá-lo antes de causar danos aos seus olhos. A tensão que essa técnica causa ao corpo de Hanta pode ser tão severa a ponto de acabar com a sua vida. Jinichi Zenin. Jinichi possui uma técnica altamente destrutiva que cria punhos gigantes para acompanhar os seus próprios socos. Ele é capaz de formar pelo menos 7 desses punhos em uma única vez, cada punho sendo grande e poderoso o suficiente para causar crateras e esmagar facilmente um edifício. Naobito Zenin. Naobito era o líder do clã Zenin, um clã que acolhe pessoas poderosas que possuem grandes poderes Jujutsu. Em contrapartida, Naobito desprezava os membros do clã que eram considerados fracos e não tinham poderes. Esse foi o caso da Maki, que por não possuir poder algum, era considerada fraca e sem talento. Naobito possui uma técnica bem interessante. Ele tem a capacidade de dividir um segundo em 24 frames. E cada frame tem um movimento específico, onde o próprio Naobito tem que seguir aquele movimento. E caso ele não siga, ele acaba sendo congelado por um segundo. Então, isso torna essa técnica em uma faca de 2 gumes, sendo então uma técnica excelente, mas que traz algumas consequências. E não para por aí. A técnica de projeção também dá ao usuário a oportunidade de fazer a mesma coisa com seu oponente. Quando ele toca com a palma da sua mão o seu oponente, o oponente tem que seguir as mesmas regras que ele, ou seja, seguir movimentos pré-determinados divididos em 24 frames a cada segundo. Isso é algo extremamente difícil e que quase ninguém consegue realizar. Naoya Zenin. Naoya é o filho de Naobito. Ele também possui a mesma técnica que o seu pai, a técnica de projeção. Naoya mostrou todo o potencial dessa técnica durante a sua luta contra Maki e quase teve a oportunidade de derrotá-la. Ogi Zenin. Ogi era o pai da Maki e o pai da Mai. Ogi é um personagem que não teve o seu potencial todo demonstrado na obra. Isso porque ele acabou sendo morto por sua filha. Além de ser um excelente espadachim, as suas habilidades eram relacionadas com o fogo. Ele mesmo fala que pode queimar uma pessoa até os seus ossos. E além disso, também é dito que ele poderia queimar centenas de maldições com a sua técnica inata. Apesar de todo o seu potencial não ser demonstrado na obra, Ogi
afirma que não é nada inferior ao seu irmão Naobito, tendo o mesmo nível de poder que ele. E se o próprio Ogi falou isso, quer dizer que essa técnica de fogo provavelmente é uma técnica bem mais interessante. É uma pena ela não ter sido mais desenvolvida na obra. Maki Zenin. Maki é uma xamã extremamente habilidosa quando o assunto são habilidades físicas e manuseios de armas. Maki também possui uma grande resistência, e isso foi mostrado quando chegou a se curar de uma explosão no seu rosto feita pela maldição Jogo. Porém, mesmo sendo tão forte, ela acaba sendo menosprezada e humilhada pelo seu clã apenas por possuir pouca energia amaldiçoada, assim como outro humano comum. Posteriormente, Maki acaba com a vida de todos os membros do seu clã. Megumi Fushiguro. Megumi é o filho do membro mais poderoso dessa lista. Megumi possui a técnica das 10 sombras, uma técnica herdada do clã Zenin, na qual o seu usuário usa as 10 sombras para criar Shikigamis. Megumi pode usar essa técnica para criar vários Shikigamis avançados e armazenar objetos como armas dentro da sua própria sombra. Mas essa técnica não é tão simples assim. Isso porque você tem que exorcizar cada uma das suas sombras para poder controlá-las. Ou seja, antes de controlar a sombra, você precisa derrotá-la sozinho no 1 contra 1 sem a ajuda de ninguém. E caso você seja ajudado, essa sombra não entrará no seu domínio, ou seja, você não conseguirá controlar a sombra. Além disso, no momento em que uma das sombras do Megumi é destruída, a energia daquela sombra parte para a outra. E foi isso que aconteceu com o seu cão divino. Ele acabou recebendo a energia do outro cão e da sua cobra que foram destruídos pelo Sukuna, transformando ele numa sombra ainda mais poderosa. E não termina por aí. Megumi também é capaz de usar a sua expansão de domínio, que por enquanto está incompleta. Aparentemente, ele consegue invocar na sua expansão incompleta todos os seus Shikigamis na quantidade que ele quiser, sem contar que ele também consegue entrar na sua própria sombra, dando uma mobilidade absurda para o Megumi. Toji Fushiguro. Toji é o pai do Megumi. Ele nasceu com uma condição chamada restrição celestial, mas ao contrário de qualquer outro caso de restrição celestial, o Toji não possui nenhum pingo de energia amaldiçoada, algo que é extremamente importante no mundo de Jujutsu Kaisen. Isso porque aqueles com mais energia amaldiçoada são considerados os mais fortes. Até mesmo pessoas comuns possuem pelo menos um pouco dessa energia, e mesmo aqueles que já tiveram a restrição celestial ainda tinham energia amaldiçoada como uma pessoa comum, que foi o caso da Maki. Mas diferente da Maki, o Toji é a única pessoa no mundo que nasceu sem nenhum pingo de energia amaldiçoada. Porém, em troca de não possuir energia amaldiçoada, os sentidos do Toji se tornaram mais aguçados e o seu corpo se tornou um dos mais poderosos de todo o anime, sendo até mesmo capaz de bater de frente contra os xamãs de nível especial como Satoru Gojo e Suguru Geto. E mesmo não conseguindo ver as maldições, ele podia sentir elas por instinto, com os seus 5 sentidos aguçados. Por ele não ser um feiticeiro e ter sido criado na família Zenin, uma família que prioriza a energia amaldiçoada acima de tudo, o Toji sofreu muito e por esse motivo ele deixou a família Zenin. Assista também esse vídeo que está a passar na sua tela agora.